Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema as responsabilidades do cristão. E nós podemos nos basear no que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 11 a 25. Pedro está se esforçando para mostrar aos seus amados leitores e também a nós tudo o que nos pertence em Cristo. No entanto, como já havia feito, ele volta a lembrar aos santos sofredores as responsabilidades que advêm desses privilégios. As palavras de Pedro falam diretamente ao nosso coração em relação aos seguintes tópicos: o mundo. Pedro nos adverte enfaticamente, como cristãos, a nos lembrarmos da nossa situação no mundo, como peregrinos, forasteiros, estrangeiros. E assim, não podemos esquecer que vivemos num lugar que não é o nosso lar. Também o caminhar. Não obstante, enquanto estamos morando nesta terra estrangeira, existem coisas que precisamos fazer e podemos fazer para nos mantermos distantes do pecado. Pedro implora que nos abstenhamos das paixões carnais. E é assim que devemos viver aqui. Você e eu devemos nos abster, isto é, por colocar de lado os nossos desejos pecaminosos, controlando-os desde o início. Esta palavra nos conclama a caminhar vigilantes e cheios de autocontrole. A motivação. Pedro oferece dois motivos pelos quais você e eu devemos abandonar toda a indulgência em relação aos nossos desejos carnais. O primeiro, para que a nossa conduta como cristãos honre a Cristo. Quando a nossa vida interior está sob controle, nosso comportamento exterior honrará ao Senhor. O segundo, para que aqueles que falam contra nós fiquem desacreditados. Em resumo, os cristãos da época de Pedro eram falsamente acusados de toda a sorte de males imagináveis: rebelião, terrorismo, canibalismo, imoralidade, etc. E por causa desses equívocos, eles eram maltratados. A vontade de Pedro era que eles tivessem uma vida sem mácula, para que os seus acusadores se convertessem e, enfim, viessem também a glorificar a Deus e a crer nele. Portanto, você e eu devemos nos certificar de que o nosso procedimento não dá margem para que se levantem boatos contra nós. Viver honradamente significa viver de maneira tão adorável que nenhuma acusação contra nós pode prevalecer. Essa é a mensagem de Pedro para nós. Devemos ter uma vida idônea, cheia de boas obras em nosso dia a dia. Seu procedimento honrado, manifestado num estilo de vida santo, ao lado de um espírito manso e tranquilo, vai mostrar Cristo àqueles que te rodeiam. Nesse texto de 1 Pedro capítulo 2, do versículo 3 a 17, Pedro transmite ensinamentos vitais. Ele mostra aos cristãos como viver em um mundo que não é cristão. E ele começa do alto. Devemos nos submeter às autoridades, inclusive ao governo dominante. E qual é o significado da palavra submeter? Ela significa colocar-se sob. Ela significa aceitar a autoridade de outro. É uma ordem para respeitar a posição e a autoridade conferida a Deus a outra pessoa. É mais fácil fazer algo quando se sabe porque está agindo desta ou daquela maneira. É o que acontece com relação à submissão. Nesse texto, Deus está dizendo com clareza que você e eu devemos nos submeter e apresenta os seguintes motivos: por amor ao Senhor, porque assim é a vontade de Deus, como servos de Deus. É evidente que a razão da nossa submissão confunde-se com a pessoa a quem devemos ser submissos.
o próprio Deus. Veja bem, Deus pede ou ordena que sejamos submissos. Deus pede que sejamos submissos por causa dele. Deus explica que essa submissão é da vontade dele. Deus pede que o sirvamos com nossa submissão aos outros. A submissão à autoridade não é apenas em consideração a Deus, a autoridade mais importante para os homens, mas também as autoridades menores, governantes. Deus é soberano. Isso significa que ele sabe tudo a respeito do governo existente e de suas autoridades, os quais ele mesmo instituiu e revestiu de poder. Mas Deus também sabe o que pretende realizar em seu grande plano por meio desses governantes. Como o Salmo 75, 7 recorda, Deus a um abate e a outro exalta. Portanto, vamos simplesmente confiar em Deus e sermos submissos. Não devemos transigir, jamais, quando a lei de Deus estiver explicitamente declarada nas Escrituras. Talvez você já tenha provado da taça da crueldade, ou tenha recebido um tratamento ríspido dos seus empregadores. A nossa tendência natural é querer revidar quando somos tratados com injustiça ou de forma irracional. Pedro, porém, nos mostra o melhor caminho, o caminho de Deus, para suportar tratamentos abusivos. Na época de Pedro, a escravidão era um costume e muitos cristãos trabalhavam para os pagãos, como escravos ou servos. Muitos membros da igreja primitiva que ouviram a leitura da carta de Pedro eram escravos, alguns de senhores bondosos e atenciosos, outros de senhores ríspidos e cruéis. Tratava-se de uma situação comum na estrutura social da época. Os princípios que Pedro formula, no entanto, também se aplicam a nós, hoje, no que se refere ao relacionamento entre empregados e empregadores. Quer trabalhemos para um indivíduo, quer para uma empresa, devemos obedecer às ordens do nosso empregador. E caso não nos peçam para transgredir a palavra de Deus, temos liberdade para mudar de emprego. Assim, fica evidente na Epístola de Pedro que há uma maneira certa de reagir aos nossos senhores, sendo submisso, um motivo certo para a submissão, receber o louvor de Deus, uma atitude certa em relação aos nossos senhores, com respeito, um motivo certo para o sofrimento, praticar o bem, e uma maneira certa para enfrentar o sofrimento, com paciência. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, somos capazes de enfrentar o dia a dia no seu poder e amor. Se hoje você receber duros golpes, entregue-os a Deus. Se os funcionários não cumprirem suas responsabilidades, admita a sua perda e confie plenamente em Deus. Os cristãos não devem buscar vingança, quaisquer que forem as circunstâncias. O impulso da vingança acomete pessoas que pensam que governos, chefes ou indivíduos poderosos controlam tudo. Os cristãos acreditam que Deus é o poder supremo. Depois, no capítulo 2, o versículo 21 a 25, Pedro ensina duas coisas. A primeira é que alguns fatos que cercaram os sofrimentos de Jesus. E o segundo é que devemos seguir as pegadas de Cristo, da mesma forma que as crianças seguem um modelo para aprender a escrever. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é o exemplo. Quando formos injustiçados, insultados, injuriados, devemos olhar para ele e para os seus sofrimentos, e depois seguir as suas pegadas. A natureza de Cristo deve e precisa influenciar as nossas vidas. O texto bíblico que nos referimos agora em 2 Pedro, do versículo 21 ao 25, é impressionante, incomensurável e transformador. Essas palavras inspiradas por Deus
nos conduzem diretamente ao cerne do que significa ser cristão. Louve a Deus por termos tal exemplo. Deus não nos pede que simplesmente obedeçamos a algumas palavras escritas numa folha de papel. Não. Deus nos deu um exemplo para seguir. Deus pede que olhemos para o seu amado Filho, seu Filho sofredor, e que o sigamos. Temos que moldar a nossa vida e o nosso comportamento a Jesus. Precisamos ajustar a nossa vida e a nossa conduta diárias às dele. Temos de agir como ele. E quando não estivermos seguros quanto ao que devemos fazer, quanto à nossa maneira de agir ou de reagir, seja nos momentos de aflição ou nos afazeres diários, podemos olhar simplesmente para os atos e atitudes de Jesus e depois seguir-lhe o exemplo. Por tudo isso, devemos eliminar toda a conduta pecaminosa. Procuremos falar apenas aquilo que é digno de um filho e de uma filha de Deus. Venhamos retribuir com bênção ou suportar calados quando formos insultados. Enfim, que possamos sofrer como Jesus sofreu, como uma ovelha levada para o matadouro. Jesus foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca como um cordeiro, mas sim como uma ovelha que é levada ao matadouro muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a boca. Meu irmão e minha irmã, que possamos oferecer, como Jesus fez, nosso sofrimento ao Senhor, com plena confiança na sua soberania e na sua justiça. Em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos, Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer. E assumimos esse compromisso, Pai, de olharmos para o Senhor, para seguirmos o exemplo do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, nós não vamos olhar para as circunstâncias, para os problemas, para os desafios, para os perseguidores, para os inimigos, para aqueles que desejam o nosso mal. Mas nós vamos, Pai, agir e reagir, segundo o que a tua palavra nos declara, segundo o que o teu Filho amado, Jesus Cristo, fez e faria em cada situação da nossa vida. E desde já, nós já te louvamos e te agradecemos, porque temos a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle daquilo que estamos vivendo ou passando, mas também sabemos, Pai, que no final teremos a vitória. Da mesma forma que o teu Filho amado nos mostrou que a vitória virá, porque está escrito. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nós tomamos posse dessa vitória e agradecemos ao Senhor, porque a tua palavra é verdadeira. Tu és fiel e o Senhor vela para cumprir a palavra. Então, neste momento, nós rendemos graças ao Senhor, porque somente a ti todo louvor, toda majestade, toda vitória, tudo aquilo, Pai, que nós precisamos, nós temos, porque temos um Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, para quem não há nada demasiadamente difícil. E por isso, te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.